Hoje a gente vai mergulhar num conceito que está literalmente mudando o jogo na indústria, o Data Lake Industrial. E olha, para entender de verdade o que é isso, a gente precisa colocar ele lado a lado com o primo mais velho dele, o Data Warehouse. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar numa ideia meio maluca. E se uma fábrica produzisse mais dados do que os próprios produtos que ela fabrica? Parece coisa de filme, né? Mas a verdade é que para a indústria de hoje, isso já é a realidade. Cada sensor, cada máquina, cada pedacinho do processo está gerando um volume de informação que é simplesmente gigantesco. Mas afinal, como é que a gente chegou nesse ponto? A resposta está aqui, na nossa primeira parte. A gente vai entender o que é essa tal de indústria conectada. A grande força por trás dessa explosão de dados tem nome. É a Internet Industrial das Coisas, ou IoT, para encurtar. E ela não é uma coisa só, não. É uma combinação de várias tecnologias. Pensa assim, tudo começa com os sistemas ciberfísicos, que são a ponte entre o chão de fábrica e o mundo digital. Esses sistemas geram dados sem parar, que são processados na nuvem ou ali mesmo na borda da rede. E para dar sentido a tudo isso, entram em cena a análise de Big Data e a inteligência artificial. E o resultado dessa mistura toda é uma verdadeira inundação de dados brutos. São informações super valiosas, sem dúvida, mas ao mesmo tempo são caóticas, desorganizadas. Elas simplesmente não cabem naquelas caixinhas bonitinhas dos sistemas antigos. E o que tipo de dados são esses? Bom, é de tudo um pouco. Imagina o fluxo constante de sensores medindo vibração, temperatura, pressão, logs de servidores, conversas diretas entre as máquinas. É uma bagunça de formatos e tipos, dados que não têm uma estrutura fixa, sabe? Então fica a pergunta, como é que as empresas lidavam com dados antes dessa avalanche toda? A resposta está no modelo tradicional, o famoso Data Warehouse. Um Data Warehouse, na essência, é isso. Um lugar central para guardar dados já estruturados e integrados. A melhor analogia é pensar numa biblioteca de negócios, daquelas impecáveis. Cada livro no seu lugar, tudo catalogado, prontinho para responder perguntas bem específicas. E aqui está o pulo do gato, que na verdade é a sua maior limitação. Para um dado entrar no warehouse, ele precisa ser limpo, filtrado e organizado antes de ser guardado. É o que o pessoal da área chama de schema on write. E aí que está o problema. Como é que a gente organiza dados caóticos de sensores antes mesmo de saber que tipo de pergunta valiosa eles podem responder no futuro? Complicado, né? Foi exatamente essa dificuldade que abriu o caminho para uma nova forma de pensar, uma nova abordagem que a gente vai ver agora na nossa terceira parte, o Data Lake. Olha, se o warehouse era a biblioteca toda arrumadinha, o Data Lake é o completo oposto. É um repositório gigante que guarda os dados brutos, do jeitinho que eles chegam, sem tratamento, até alguém precisar usar. A metáfora do lago é perfeita. É um corpo d'água enorme e flexível onde a gente pode simplesmente despejar qualquer tipo de informação. E o superpoder dele é esse, ele guarda qualquer tipo de dado. Pode ser um dado estruturado, de um banco de dados, ou algo totalmente sem estrutura, como um vídeo, um áudio, um post de rede social. Tudo isso sem precisar de nenhuma organização antes. A flexibilidade é total. Certo. Agora que a gente já conheceu os dois conceitos, vamos colocar eles frente a frente para deixar as diferenças bem claras. Parte 4. Lago contra armazém. De cara, a diferença conceitual é gigante. O warehouse é como um supermercado. Os produtos já vêm processados, embalados, prontos para responder perguntas que a gente já sabe que tem. Já o Data Lake é como um lago mesmo, cheio de recursos brutos. É um lugar para explorar, para descobrir, para fazer perguntas que a gente nem sabia que existiam. E quando a gente entra nos detalhes, as diferenças ficam ainda mais nítidas. A qualidade dos dados no warehouse é altíssima, é a fonte única da verdade. Já no Lake, os dados são brutos, sem filtro nenhum. E é por isso que os usuários são diferentes. Analistas de negócios usam o warehouse para gerar relatórios, enquanto cientistas de dados, desenvolvedores e engenheiros mergulham no Lake para explorar e treinar modelos de machine learning. E no fim do dia, tudo se resume a essa diferença técnica fundamental. O warehouse funciona no modo schema on write. A estrutura é definida antes de salvar o dado. Já o Lake usa o schema on read. A estrutura só é aplicada quando o dado é lido para fazer uma análise. Essa virada de chave que dá toda a agilidade para ele. Ok? A teoria é muito interessante. Mas e o impacto disso no mundo real, no chão de fábrica? Vamos conectar todos esses pontos na nossa última parte. O futuro é industrial.
Um data lake industrial é muito mais que um lugar para guardar dados. Ele é a fundação, a base para uma nova geração de inteligência na indústria. É o motor que realmente permite que uma fábrica se torne inteligente. Tem uma citação que eu acho que resume isso de forma brilhante. Os data lakes são a biblioteca onde os algoritmos de IA podem estudar, identificando padrões e correlações ocultas nos dados brutos. Ou seja, a inteligência artificial precisa de um volume absurdo de dados crus para aprender, e o data lake é o playground perfeito para ela. E uma das aplicações mais poderosas que saem daí é o tal do gêmeo digital. Já ouviu falar? A ideia é sensacional. Imagina criar uma cópia virtual, exatinha, de uma máquina ou até da linha de produção inteira e alimentar essa cópia em tempo real com os dados do data lake. Com isso, dá para simular mudanças, prever falhas e otimizar tudo no mundo virtual sem precisar parar a produção de verdade. E qual o impacto real disso? Bom, os números falam por si. Empresas que usam essa inteligência conseguem, por exemplo, eliminar paradas não planejadas em até 70%, reduzir custos de manutenção em até 30%. É um ganho impressionante. E tudo isso extraindo valor de dados que antes seriam simplesmente jogados fora. Então, fica bem claro que a gente não está falando só de um novo tipo de banco de dados. O que está acontecendo é uma mudança fundamental na maneira como a indústria inteira passa a enxergar e a usar o seu ativo mais valioso hoje em dia, os dados. E isso nos leva à nossa reflexão final. Se os dados são mesmo o novo petróleo da indústria, será que o lago da sua organização está pronto para a refinaria do futuro? Fica aí a pergunta.